Vamos abrir a palavra de Deus em Ezequiel, capítulo 2. Ezequiel, capítulo 2, verso 8, ao capítulo 3, verso 3. Ezequiel 2, 8, ao capítulo 3, verso 3. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não te insurjas como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu-o diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Ainda me disse: Filho do homem, come o que achares. Come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca, e ele me deu a comer o rolo. E me disse: Filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu o comi, e na boca me era doce como o mel. Vamos orar. Pai Santo, Deus bendito, nós te somos muito gratos pelo privilégio, Pai, que temos de estar diante do Senhor, pelos méritos de Cristo, pelo novo e vivo caminho que Ele abriu, para que nós, ó Pai, pudéssemos nos achegar diante da Tua santa presença. E agora, com a Tua santa palavra diante dos nossos olhos, nós, ó Pai, pedimos que o Senhor nos alimente, que o Senhor nos fortaleça. Ó Pai Santo, que o Senhor use o Teu Santo Espírito para falar a cada um de nós, que o Senhor supere a limitação do pregador com o poder do Teu Santo Espírito, Pai, aplicando a Tua verdade em nossos corações. Alimenta-nos, Pai, nesta noite, nós precisamos deste alimento. Tem misericórdia de nós, fala ao nosso coração, é o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. O que te motiva? Qual é a motivação para você acordar todos os dias, 5, 6 horas da manhã, trabalhar o dia inteiro, passar por problemas, chateações, aborrecimentos? Qual é a tua motivação para você passar por enfermidades, doenças, tratamentos, sofrimentos e ainda assim seguir adiante, cuidar da sua família, mesmo no meio de, às vezes, dificuldades, ingratidões? O que é que te motiva? Qual é a tua motivação? Você sabe que esse tema motivação, ele é alvo de estudo em cursos de liderança, cursos empresariais. E a pergunta lá geralmente é a seguinte: o que é que motiva um funcionário? Salário, função, participação nos lucros da empresa? O que é que mais motiva o funcionário? Mas também exemplo de líder, inspiração, ideais nobres. Pense no discurso de um técnico de futebol numa partida de final de campeonato. O tipo de discurso que um técnico faz para motivar os seus atletas. Ou então pense num discurso que um comandante de guerra usa para motivar os seus soldados a seguirem avante, dando a própria vida por um país. E você? O que motiva você? Dinheiro ou valores mais nobres? Os profetas do Antigo Testamento são exemplos muito propícios nesse sentido. Alguns viveram com extrema privação, isolados, torturados, escarnecidos, açoitados, apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Hebreus capítulo 11. E qual era a motivação dos profetas? Amor a Deus, que se externalizava em fé e obediência. Amor a Deus, que se tornava externo e visível em fé
e obediência. Essa era a motivação dos profetas, amar a Deus sobre todas as coisas. Essa era a motivação dos apóstolos, amar a Deus. Os apóstolos não estavam correndo atrás de fama, de dinheiro, muito pelo contrário. Era o amor a Deus que os motivava a ter fé e a obedecer. Qual foi a motivação dos primeiros mártires da igreja, que morreram mesmo? Alguns foram decapitados, muitos foram queimados. A motivação era amor a Deus, que se manifestava em fé e obediência. E esse foi o caso de Ezequiel. Como nós vimos no último domingo, nós vimos que Ezequiel foi levado ao cativeiro pouco antes de ter 30 anos, tudo indica, bem jovem, afastado da sua família, afastado da sua casa, levado para centenas de quilômetros longe, na Babilônia, para pregar ali para o povo que havia sido levado cativo, para ser boca de Deus aos cativos. Deus chama Ezequiel para uma missão dificílima. Deus não o chamou para uma colônia de férias. Deus o levou ao cativeiro, permitiu que ele fosse ao cativeiro, justamente para que ali, no meio do sofrimento de um cativeiro, ele fosse boca do Senhor, fosse usado pelo Senhor. Ezequiel poderia não obedecer esta missão, mas ele obedece essa difícil missão. Era o amor de Deus, era o amor de Ezequiel por Deus que se mostrava em fé e obediência. O texto que nós lemos agora mostra Deus dando a missão a Ezequiel e ele obedecendo esta missão. E nós podemos ver então nesse texto o que acontece quando o profeta obedece. E por paralelo, o que acontece quando nós obedecemos? Podemos sintetizar isso num tema: as bênçãos da obediência. As bênçãos da obediência. E a primeira bênção da obediência que nós podemos ver aqui é o poder de Deus que se manifesta. O poder de Deus que se manifesta. O texto começa dizendo: Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Como nós vimos no domingo passado, filho do homem aqui não é no mesmo sentido em que é usado pelo profeta Daniel, por exemplo, que é uma referência messiânica. Filho do homem Ezequiel é no sentido de que ele é humano, ele tem as mesmas fraquezas e as mesmas limitações que nós. Essa é a ideia, é ressaltando-se a humanidade fraca do profeta. Deus continua: não te insurjas como a casa rebelde. Ezequiel, eu vou te dar uma missão agora, e você não seja rebelde como o povo o foi. Você obedeça, não te insurjas como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Ele deveria de fato obedecer. Deus vai dar duas ordens aqui. Uma relacionada a comer a palavra que ele vai dar, o rolo, e outra para que ele de fato vá pregar ao povo de Israel. São duas ordens que estão aqui. E nós vemos, meus irmãos, que imediatamente após este aviso que ele recebeu, de não ser rebelde e de comer o rolo, ele passa por esse teste e ele vai servir ao seu Deus, sem questionamentos. Diferente de outros profetas que quando Deus mandou, eles questionaram: eu sou pesado de língua, eu sou o mais pobre da minha família. Alguns profetas questionaram, Ezequiel não. Imediatamente ele obedeceu. E o texto nos mostra, e aqui eu chego no ponto do poder, no verso 9: então, eis que vi certa mão que se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. A opinião dos estudiosos é que aqui se trata de uma visão que Ezequiel teve. Deus proporcionou uma visão a ele. E nessa visão, a mão de Deus aparecia. Deus se revelava com poder para Ezequiel. Essa mão que aparece aqui entregando o rolo é a mão do próprio Deus. Nós temos aqui então Deus se revelando, porque Deus não tem mão, Deus não tem braços, né? Deus é espírito, Deus é um espírito imenso. Se ele não cabe em templos construídos por mãos humanas,
quanto mais num corpo. Mas, por vezes, na história bíblica, Deus assume um corpo, assume uma teofania, né? O que nós chamamos de teofania. Por vezes ele aparece como anjo. Nas nossas Bíblias, quando aparece anjo do Senhor, tudo em letra maiúscula, ali é uma referência a que o próprio Deus assumiu uma forma de anjo e ele está conversando. Por exemplo, antes de destruir Sodoma e Gomorra, aquele anjo que ia conversando com Abraão era o próprio Deus que estava em forma de anjo. Pode reparar lá no diálogo. O fato é que aqui nós temos a própria mão de Deus se manifestando para Ezequiel, para que a fé de Ezequiel seja confirmada, para que a sua consciência seja fortalecida. Muitas vezes Deus mostrou sinais para que os profetas acreditassem na palavra do Senhor. Deus deu a Moisés uma vara que se transformava em serpente. Um serafim tocou os lábios de Isaías com uma brasa, como nós lemos. O Senhor tocou a boca de Jeremias, dizendo: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. E aqui para Ezequiel, ele revela o seu braço, revela a sua mão, dando a ele um rolo que será comido. Observe que Deus se manifestou com poder a Ezequiel para fortalecer a sua fé. E ele fez o mesmo com tantos outros, com Moisés, com Elias, com Eliseu, com Abraão, com Pedro, Tiago, João, com Paulo. Fez comigo e fez com você. Mas pastor, como? Deus nunca apareceu a mim, Ele nunca mostrou a sua mão, Ele nunca se revelou desta forma a mim. Certamente, fisicamente Ele não se revelou a você, mas Ele se revelou a você de muitas outras formas, com o seu poder. Pense no que Deus fez na tua vida. Em que caminhos você estaria se Deus não tivesse agido no teu coração? Pense na forma como Ele te salvou. Alguns de nós foram salvos miraculosamente. Pense nos livramentos que Deus já deu na sua vida, nas bênçãos que Ele já te deu, nas respostas de oração, na paz que você sente agora no teu coração. Especialmente se você não nasceu na igreja, você consegue contrastar como era a sua vida antes e como é a sua vida agora. As crises de ansiedade que você tinha no passado, o desespero, a falta de esperança, veja como o teu coração está calmo agora. Então, você não viu a mão física, teofânica de Deus na sua frente, mas você tem visto a mão de Deus trabalhar na tua vida. Veja o que Ele tem feito. Veja a certeza da salvação que você tem hoje, de que se você morrer neste momento, você não tem dúvidas, não há mais desespero na tua vida. É como se Deus estivesse dizendo, como Jesus disse: há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido. Alguns crentes falham em perceber o quanto Deus tem agido em suas vidas. A mão de Deus está conosco, nos livrando, nos abençoando, fazendo coisas que por vezes nós não acreditamos. Por isso que é sempre bom nós termos um caderninho para anotar as bênçãos de Deus, porque a nossa mente é muito falha e por vezes nós nos esquecemos. E se não for um caderninho, que seja um arquivo no teu computador, mas anote as coisas que Deus tem feito na tua vida. Como diz o hino: conta as bênçãos, dize-as quanto são. E no final, e verás surpreso o quanto Deus já fez. Meus irmãos, Deus está conosco, a sua mão poderosa, a mão da providência está agindo com poder na nossa vida. A nossa fé em Deus não é teórica, a nossa fé em Deus é experimental, experiencial. Nós cremos em Deus e Ele age com poder na nossa vida, nos salvando, fortalecendo a nossa fé, dando certeza de salvação, respondendo às orações. A nossa tendência é achar que estamos caminhando sozinho. Eu gosto muito daquele poema, Pegadas na Areia, um poema antigo, em que o autor diz que ele traçou a sua vida como se fossem pegadas na areia. E ele observa que há dois personagens ali andando na areia, e no poema é ele e o próprio Deus. Mas ele nota que nos momentos mais difíceis da sua vida, as pegadas de uma pessoa sumiram.
E precipitadamente ele conclui que Deus o abandonou nos momentos mais difíceis da sua vida. Mas o poema termina mostrando que, na verdade, Deus o estava carregando no colo nos momentos mais difíceis. Não é um poema que está na Bíblia, mas reflete verdades bíblicas, porque a Bíblia mostra que Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente onde? Nas tribulações. Então, quando nós passamos pelos problemas, as tempestades da vida, seja em qual área for, Deus está nos carregando no colo. Jesus Cristo nos disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O salmista escreveu: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então, meus irmãos, quando nós obedecemos, nós temos a bênção de ter o poder de Deus se manifestando na nossa vida. Nós oramos e Deus escuta. Nós estamos angustiados e Deus alivia a nossa angústia. Pessoas ao nosso redor pedem oração, nós oramos e Deus atende. É o poder de Deus agindo na nossa vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse que a sua pregação não veio apenas com palavra, mas sobretudo com poder, porque a nossa fé não é teórica. Nós estamos falando de um Deus que opera 24 horas na nossa vida, sustentando a nossa vida com a sua providência, para que nós estejamos vivos, para que o coração não pare, para que respiremos. Então essa é uma grande bênção de seguirmos o nosso Deus, é termos de fato o poder de Deus agindo na nossa vida, a sua providência nos envolvendo, Ele cuidando de nós, nos abençoando, guiando a nossa vida. Uma segunda bênção que nós vemos aqui no texto, que Ezequiel recebeu e que nós recebemos também, é a palavra de Deus sendo revelada. O verso 10 diz: estendeu diante de mim o rolo, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Esta imagem enigmática de um rolo, tudo indica de papiro, escrito por dentro e por fora. Essa ideia de escrito por dentro e por fora é a ideia de que a revelação de Deus para aquele povo estava completa. Não tinha espaços para que alguém acrescentasse alguma coisa. Era por dentro e por fora tudo cheio. Deus havia revelado a Ezequiel tudo o que era necessário saber. A revelação estava completa naquele rolo que Deus passou a Ezequiel. E a bênção aqui de Ezequiel é que o Deus que o estava chamando estava revelando a ele toda a sua vontade. O conteúdo daquele livro era terrível, era composto de lamentações, suspiros e ais. Porque lembre-se, Ezequiel ia pregar para um povo que achava que ia ficar uns 2, 3 anos no cativeiro, e Ezequiel ia dizer: 70 anos, 70 anos. Alguns de vocês vão morrer aqui. Muitos, na verdade, morreriam ali. Então, o conteúdo era esse, e o privilégio que o profeta teve de ter a palavra de Deus revelada a ele, é o mesmo privilégio que nós temos, meus irmãos. Quando nós seguimos o nosso Deus, Deus se revela com a sua palavra. Mas pastor, antes de ser convertido, eu já li a Bíblia. Lia, mas não entendia, eu te garanto. Porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Eu já conheci não crente que lia ou dizia que lia a Bíblia todos os dias e continuava não crente, porque lia e não entendia nada, porque o Espírito de Deus não iluminava, porque para nós entendermos a palavra de Deus é necessária a iluminação do Santo Espírito, senão não tem como nós entendermos a palavra de Deus. E essa é a bênção de nós seguirmos o nosso Deus, porque além dele agir com poder, regenerando-nos, santificando-nos, usando a sua providência, ele fala conosco pela palavra. Nós somos instruídos diretamente pela palavra de Deus. Somos instruídos ordinariamente, alimentando-nos diariamente, e algumas vezes, meus irmãos, passando por problemas, por angústias, nós começamos a ler a Bíblia e Deus fala exatamente do nosso problema. Quantas pregações você já não ouviu em que
o pregador foi um instrumento de Deus para falar exatamente aquilo que você necessitava ouvir. É o poder de Deus, é a palavra de Deus falando. Deus é poderoso e Ele fala conosco. A segunda bênção é que a palavra de Deus nos é revelada. A palavra de Deus nos mostra quem Deus é. E nós podemos então, lendo a palavra, conhecermos mais o nosso Deus. Mas não só isso. Na medida em que nós conhecemos mais a palavra, nós nos conhecemos a nós mesmos. Quais são as nossas falhas, os nossos pecados, mas não apenas isso. De onde nós viemos, o que é que nós estamos fazendo aqui, qual é o objetivo da nossa vida e para onde nós vamos. Meus irmãos, a palavra de Deus é a forma que nós temos de olhar o mundo com a ótica do Criador, daquele que fez todas as coisas. A palavra de Deus são os óculos pelos quais nós podemos enxergar a realidade no prisma e no ângulo do próprio Criador. Antes de conhecermos a palavra, nós vivíamos neste mundo por outros caminhos, seguindo o curso do mundo, o príncipe da potestade do ar, com os olhos totalmente embaçados, sem entender o que estava acontecendo. Eis que a palavra de Deus limpou os nossos olhos e nós podemos hoje olhar para o mundo e saber exatamente o que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer. Meus irmãos, isso é uma bênção. É de fato uma maldição vivermos neste mundo sem saber o sentido da vida, sem ter a mínima noção do que acontece quando morremos. E Deus, com a sua palavra, nos deu todas essas certezas. A palavra de Deus é Deus falando conosco, nos orientando, nos confrontando, nos corrigindo. Lá no Salmo 19, que inclusive usa a linguagem, que os teus mandamentos são mais doces do que o mel, nós temos uma lista ali de verbos que Deus aplica para a nossa vida. Nós temos aqui, meus irmãos, esta bênção de Deus revelando a sua vontade ao profeta, e temos na nossa vida essa bênção também. Agora, esse livro enigmático, escrito por dentro e por fora, ele vai aparecer no Apocalipse, Apocalipse capítulo 5, de uma forma muito impressionante. Vamos para lá, Apocalipse capítulo 5. Os irmãos sabem que o Apocalipse é recheado de Antigo Testamento. Muitas referências, no Apocalipse nós temos muitas referências e remissões ao Antigo Testamento. E em Apocalipse 5, nós temos justamente a figura de um livro escrito por dentro e por fora. Diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz:
Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Note que o livro escrito por dentro e por fora, aqui tem 7 selos, e ninguém pode abrir este livro, ele está totalmente selado. Mas o Cordeiro que foi morto, ele conseguiu para si o direito de abrir o livro, e na sequência do Apocalipse, você vai ver esses selos sendo abertos. A comparação, meus irmãos, é que o livro que Ezequiel teve acesso trazia as revelações para aquele povo do cativeiro, e Ezequiel teve acesso àquelas revelações. No nosso caso, nós temos acesso à revelação completa de Deus, aquilo que Ele quis que nós soubéssemos, está tudo aqui neste livro. O livro do Apocalipse que Cristo abriu contém as revelações dos últimos dias, os selos que serão abertos, as pragas que serão despejadas. Esta revelação só Cristo tem, só Ele foi digno de abrir o livro e de conhecer esta revelação. Assim, meus irmãos, a segunda bênção que nós temos aqui é a palavra de Deus sendo revelada a nós. E por fim, a terceira bênção de nós seguirmos o nosso Deus, de nós obedecermos ao nosso Deus, é a vontade de Deus que se torna doce. A vontade de Deus que se torna doce. O texto termina no capítulo 3. Ainda me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo. E me disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu o comi e na boca me era doce como o mel. A ordem era: primeiro, come o livro, come o rolo. Segundo, vai e fala à casa de Israel. A tua missão é essa. Enche as entranhas, come ao máximo. Na visão ele deveria comer aquele rolo ao máximo. E ele relata: eu o comi e na boca me era doce como o mel. Papiro não é doce. Papiro não é comestível. E se você comer é amargo. Mas eu creio, meus irmãos, que o ponto aqui não é se o papiro é comestível ou não. O ponto aqui que Deus quer nos ensinar é que aquele livro tinha como conteúdo lamentações, suspiros e ais. Mas o profeta, quando come aquele rolo, aquele livro, aquilo é doce como mel na sua boca. Qual é o ensino que Deus está nos passando aqui, meus irmãos? O ensino é que a vontade de Deus na nossa vida, ela é sempre doce, por mais amarga que possa parecer àqueles que não têm a Deus. A vontade de Deus na nossa vida é sempre doce. Eis que o conteúdo deste livro, com lamentações, suspiros e ais, para o espanto do profeta, se tornou doce na sua boca. Meus irmãos, as dificuldades da vida se tornam doces na nossa boca, quando nós percebemos finalmente e nós experimentamos, como o apóstolo Paulo fala em Romanos 12, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Falando ao contrário, quando nós percebemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, até as coisas difíceis da nossa vida, elas passam a ser doces, porque nós entendemos e experimentamos a vontade de Deus. A pandemia, para quem não tem Deus, é um horror, é terrível. Para os filhos de Deus, é como mel, porque nós sabemos quem está no controle. Nós não temos dúvida de que todas as coisas foram escritas pelo Senhor. Então alguém aqui está temendo a pandemia?
Se Deus escreveu todas as coisas, veja como a vontade de Deus, ela é amarga para alguns, os que se perdem, mas ela é doce como mel para aqueles que estão abrigados nas asas do Todo-Poderoso, que estão descansando à sombra do Onipotente, à sombra do Altíssimo. Nós vamos temer o quê? Se Deus escreveu todas as coisas. O câncer pode ser uma palavra terrível para muitos, mas para o Filho de Deus é justamente aquilo que vai te conduzir para os portais eternos. É o meio que Deus escolheu para levá-lo para Ele. E isso é doce como mel. Como disse o pastor John Trapp, aquele que está a caminho de ser coroado não precisa se incomodar com um dia chuvoso, porque ele está a caminho de ser coroado. Como disse David Searle, um pastor escocês, o arco-íris é mais vívido contra um céu escuro. A boa notícia do Evangelho é mais brilhante contra a escuridão. Como disse William Gurnall, é uma mensagem tão grande que nenhuma outra notícia pode sobrepujá-la. Nenhuma notícia má segue-se a ela. Ou em outras palavras, depois da boa notícia do Evangelho, não existem mais más notícias. Todas são muito fracas. O câncer, o desemprego, a pandemia, a doença, o luto, nada disso supera, nem de longe, as boas notícias do Evangelho. Então eu repito, por que se preocupar com uma chuva se você está caminhando para ser coroado? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a vontade de Deus, meus irmãos, é boa, perfeita e agradável. E as aparentes más notícias que podem surgir na nossa vida, quando nós experimentamos a boa e perfeita vontade de Deus, elas têm um lado totalmente doce, porque são meios pelos quais Deus nos leva à sua presença. Esta é a bênção de obedecermos a Deus. Nós temos acesso à sua vontade. E as coisas mais difíceis do mundo se tornarem paz no nosso coração, se tornarem bênção, se tornarem doces como o mel, como este rolo com o seu conteúdo, lamentações, suspiros e ais. Na boca do servo de Deus ficou doce, porque a vontade de Deus é doce para o seu povo. No Getsemane, Jesus Cristo, sentindo a pressão que se aproximava, orou: Pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo seja feita a tua vontade e não a minha. E ele disse isso, meus irmãos, e ele foi, e ele tomou o amargo cálice da ira de Deus, por amor a nós. Isso não deveria nos surpreender, porque pouco antes ele havia dito: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E ele já sabia que ele morreria numa cruz. E a sua comida era fazer a vontade de Deus, mesmo que essa vontade fosse a cruz do Calvário, mesmo que esta vontade fosse a sua própria morte. Concluindo, o que é que te motiva? Qual é a motivação da tua vida? Salário, posição, poder ou amor a Deus? Amor a Deus. Sabe que pesquisas mostram que nem todo funcionário é motivado por dinheiro. Às vezes o líder tem uma personalidade tão carismática, um exemplo tão forte que as pessoas seguem. Às vezes há um discurso motivacional tão impressionante que as pessoas seguem. Nós, meus irmãos, que somos filhos de Deus, discípulos de Jesus Cristo, a nossa motivação é amar a Deus sobre todas as coisas. É isso que nos move, é isso que deve nos mover. E esse amor a Deus tem que se externalizar em fé e atos de obediência. E essa obediência é recompensada pelo nosso Deus. Se a tua motivação for terrena, se a tua motivação for em bens, em salários, essas coisas, ela vai durar só esta vida. Mas se a tua motivação for celestial,
for amor a Deus, você será recompensado por toda a eternidade. E a partir de agora também, porque obedecer a Deus nos traz estas bênçãos. O poder de Deus sendo manifestado na tua vida, coisas sobrenaturais acontecendo, respostas de oração, pessoas se convertendo ao teu redor, você sendo abençoado. A palavra de Deus será revelada a você, Deus falando contigo por meio da sua palavra. E a sua vontade, por mais amarga e difícil que pareça aos olhos humanos, se tornando doce na tua vida, no teu viver. E você aceitando as maiores tragédias com paz no teu coração, porque você sabe que vem do teu Pai, e a vontade do teu Pai é boa, perfeita e agradável, é doce na tua vida. Que Deus nos abençoe, que a nossa motivação para vivermos seja um amor ao nosso Deus, externalizado em fé e obediência, pois esta é a vontade do nosso Pai, que Ele nos abençoe. Amém.